O presidente Jair Bolsonaro, através da sua defesa, protocolou ontem um pedido ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, para solicitar o fim da prisão domiciliar de outras medidas cautelares também. O advogado Paulo Cunha Bueno compartilhou a informação nas redes sociais. Segundo a defesa do ex-presidente, o pedido se baseia no fato em que Bolsonaro não foi incluído na denúncia apresentada pela PGR ao Supremo na segunda-feira. O documento aponta que o deputado Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo teriam atuado para pressionar autoridades norte-americanas para a adoção de sanções contra integrantes do Estado brasileiro, incluindo ministros do STF. Nós falamos sobre isso durante a semana toda. E aqui passo de novo a palavra para André Marsiglia, porque nos chamava a atenção que a defesa ainda não tivesse feito esse protocolo. E aí agrego mais uma coisa, e é uma situação estritamente lógica e racional, não tenho nenhum conhecimento jurídico, mas uma das problemáticas do STF a respeito do golpe foi que nós vimos até o núcleo 4. Quem era o núcleo 5? Paulo Figueiredo. E por que estava sozinho Paulo Figueiredo? Porque na impossibilidade de notificar, me corrija por favor, talvez estou falando uma barbaridade, deveria restringir a todos que estavam junto com eles, dentro desse núcleo. Então deixaram ele sozinho para não ter que tirar ninguém dessa falta de notificação. E a notificação, se for feita por carta rogatória, estou repetindo o que eu li, teria que levar todo o processo junto para que as autoridades americanas, nesse caso, disseram, procede, tá. Mas se não tiver todo o processo, não iria ser válido. Será que agora não fizeram a mesma coisa? Porque se não conseguem notificar através de carta rogatória, eles não querem fazer. Então seria uma notificação, via e-mail, WhatsApp, não sei. E o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro falam, eu não recebi nada. O Bolsonaro estaria saindo desse processo e Silas Malafaia também estava nessa investigação. Perguntei agora para o pastor, ele não viu ainda, se tinham devolvido o passaporte e os livros que confiscaram dele, mas quais são as chances, e aí vem a pergunta, e me corrija se eu falei alguma coisa errada, quais são as chances de que Alexandre de Moraes diga, se não tem denúncia, não tem motivo para ter essas cautelares? Segré, veja, esse raciocínio que você fez, você disse que não conhece direito, mas quem não conhece direito é o Moraes. Né? E esse é o grande problema, porque o seu raciocínio está correto, se a gente fosse um país sério, ele seria aplicável. O problema é o seguinte, no direito penal, você tem o Paulo Figueiredo isolado no núcleo, maravilha, mas você não tem ação, toda ação penal, ela é indivisível, como a gente fala. Então, assim, não existe, essa questão do núcleo é uma mera divisão didática, vamos dizer assim. Então, não tem, para o processo penal não existem os núcleos, existem os réus, ponto. Eles não estão separados, não são ações diferentes contra eles, não há objetos diferentes, eles estão sendo separados em núcleos para facilitar o julgamento. Então, o Paulo Figueiredo está sozinho nesse núcleo, ou ele ser difícil, por exemplo, citá-lo, não deveria, ou intimá-lo, que seja, não deveria dificultar apenas aquele núcleo seguir adiante, deveria dificultar todos os demais núcleos e o processo inteiro seguir adiante. Mas nós não estamos num país sério. O Paulo Figueiredo também, não ser citado ou intimado, deveria fazer com que a gente estivesse até agora, enfim, seguindo os trâmites normais, que são exatamente esses, carta rogatória. Mas o que o STF faz? Ou fez, até em relação ao Paulo Figueiredo? Intimou, citou ele porque ele estava aparecendo num vídeo falando do processo. Então ele falou do processo num vídeo e falou assim, opa, não, a gente já está sabendo. E intimar formalmente, é um ato formal, você intimar alguém ou citar alguém, porque aquela pessoa não é que ela fica sabendo do processo, ela fica sabendo tudo que tem no processo, todas as acusações contra ela, todos os documentos do processo, todos os demais réus que lá estão. Mas não estamos num país sério. Então eles intimam e citam Paulo Figueiredo porque ele apareceu num vídeo. O X, quando foi suspenso aqui no Brasil, ele foi intimado, sabe como? No próprio X. O STF postou no X dizendo assim, X, você está intimado. Que absurdo. Então, a Rumble foi intimada por e-mail. Essa é, inclusive, uma das reclamações que os Estados Unidos têm feito em relação ao Moraes, em relação às ilegalidades que nós temos aqui. Então, tudo isso para te dizer que esse seu raciocínio, ele é correto se fôssemos um país sério. Mas nada aqui é sério. Então, o próprio Paulo Figueiredo está sendo
toca adiante, não intimou, não citou, que se dane, o núcleo, naquele núcleo não foi intimado, toca para frente e assim vamos. Agora, se fôssemos um país sério, voltando à última questão, Bolsonaro precisava ser liberto. Por quê? Porque ele foi preso e as cautelares deferidas contra ele no mesmo inquérito em que ele não foi denunciado. Então, pronto, se você tem cautelares, se você é preso por conta de um inquérito e você é excluído desse inquérito, cai tudo aquilo que contra você foi deferido. Não é? É que é a mesma coisa assim, eu perco em primeira instância um processo, um juiz me condena a 10 mil reais, eu tenho que pagar 10 mil reais. Depois, em segunda instância, eu ganho. Eu tenho que pagar 10 mil reais? Não. Claro que não. Te devolve. Acabou o processo. Não é? Eu ganhei, fim. É a mesma coisa. Então, ele entrou no inquérito, teve uma prisão contra ele, ele ganhou o processo. Ele foi excluído do processo. Então, a prisão dele tem que cair. Mas como não somos um país sério, a gente sabe que ele vai continuar preso.